Olá, meus irmãos, graça e paz. Esta é mais uma exposição da corrente de ouro da salvação. Antes, eu gostaria que você me ajudasse se inscrevendo no canal, dando seu like e compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Na aula 2, nós falamos sobre um dos atributos que eu separei em especial, que é o poder de Deus. E eu dividi didaticamente em poder absoluto e poder ordenado, em que o decreto de Deus, que é este primeiro elo da salvação, em que a eleição é incondicional, procede tão somente do beneplácito divino, e que todos os elos contidos na corrente de ouro da salvação são previstos segundo uma vontade que é absolutamente perfeita, uma vontade que nós vamos estar aqui trabalhando no sentido de nunca estar fazendo divisões em Deus. É sempre bom frisar que quando nós estamos trabalhando com os atributos da divindade, nós estamos o tempo todo ressaltando que o nosso Deus não é um Deus composto, no sentido de que Deus não tem divisões na sua essência, na sua natureza. Ele é tudo aquilo que ele é, sem precisar ser aperfeiçoado. Por isso que na aula 2 nós falamos de um ser que é absolutamente perfeito e infinito, que as suas partes não existem na essência, mas que ele pode ser sim entendido através da revelação de Deus, através desses atributos, como por exemplo a onisciência e todo o poder de Deus. Hoje nós vamos falar do conhecimento de Deus. E claro, eu também farei uma divisão didática deste assunto para que nós possamos entender os efeitos. Então, quando nós estamos trabalhando com os atributos de Deus, é uma linguagem fenomenológica em que eu estou observando os efeitos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Então, nós estamos sempre trabalhando com dois troncos na teologia, como eu sempre gosto de falar. O Deus Criador criou todas as coisas a partir do nada, ex nihilo, e o Deus Provedor, em que ele não se ausenta da criação. Então a presença de Deus, ela é constante, operativa, eficaz, de tal forma que até as relações entre as chamadas causas secundárias, elas são operadas, gerenciadas, administradas por uma causa eficaz, por uma causa metafísica única, que é Deus, que sustenta, que dá movimento e que faz com que todas as coisas continuem existindo ou tendo vida. Neste caso, nós vamos então entender algumas proposições que estão contidas na Confissão de Fé de Westminster. Como eu disse, o capítulo 2 é uma verdadeira obra-prima de um documento teológico produzido pela igreja. Na primeira sessão, nós que falamos na aula 2 que o ser de Deus é um ser que é infinito, né? E tem todas as perfeições que podem ter, então ele é absoluto em perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível. E os dois atributos que eu vou estar sempre enfatizando aqui como base da corrente de ouro da salvação: a onipotência e a onisciência, e a relação desses dois atributos com a vontade de Deus, que é absoluta. A confissão também ela vai complementar dizendo que Deus ele é livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, nós temos uma exposição aqui de que tudo aquilo que Deus fez no decreto procede da sua natureza, que é absolutamente perfeita, livre, independente das criaturas, e faz tudo segundo o conselho da sua vontade, com o fim da sua própria glória. Duns Scotus, que nós vamos estar aqui também expondo alguns textos dele, diz que o fim é o fim que Deus ama. E se o fim for algo ad extra ou algo externo a Deus, é como se a primeira causa fosse movida pela segunda causa. Então o fim é a glória de Deus, em outras palavras, é identificado com o próprio Deus. E ainda na segunda sessão do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, nós temos uma proposição que pode parecer um pouco contraditória com outras partes da Confissão de Fé, como o capítulo 3 e o capítulo 5, que falam dos decretos e da providência de Deus. Mas não há problema algum, porque sempre nós estaremos aqui enfatizando a necessidade de vocês estarem observando o contexto em que os termos estão sendo empregados. Isso vale para as características das causas secundárias, que a confissão vai dizer que são livres, necessárias ou contingentes. E esses termos eles podem ser aplicados a Deus, só que sempre no contexto em que eles estão se relacionando com o objeto em lide.
Logo, nós sempre devemos estar atentos, porque na medida que esses contextos eles vão ganhando contornos de acordo com o objeto que está sendo referenciado, eles vão se tornando mais e mais complexos. Então, não tome uma atitude precipitada com um termo simplesmente sem observar o seu contexto ou o objeto que ele está sendo ali relacionado naquele momento, ok? É nesse sentido que a Confissão de Fé de Westminster, na segunda seção, vai afirmar que todas as coisas elas estão patentes e manifestas diante dele. Em outras palavras, não há nada encoberto, não há nada que o conhecimento de Deus não contemple. Tudo está nu diante de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus a partir do nada. E ele também conhece todas as relações ou interrelações entre as chamadas causas secundárias, ou aquelas obras que ele criou para cumprir o fim que ele tanto ama, que é a sua própria glória. Lembre-se que o fim está relacionado com o próprio Deus, de tal forma que tudo aquilo que Deus criou ad extra funciona ou é um meio para alcançar o fim que Deus tanto ama. Sendo a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, o fim não poderia ser outro senão Deus querer manifestar a sua glória, porque a glória de Deus, sendo ela desejada, é a expressão de uma vontade perfeita. E aqui é interessante, nessa segunda parte dessa proposição, que muitos vão achar que há uma contradição com outras partes da Confissão de Fé de Westminster, justamente pelo emprego do termo contingência. E claro, ainda que eu vou trabalhar com esses termos em outras aulas, nós precisamos já dar uma definição basilar do termo contingência e do termo necessidade. Lembrando que esses termos serão realmente expostos mais profundamente nas aulas que se seguirão a esta, para que nós possamos ter uma visão bem ampla do decreto de Deus e do primeiro elo da corrente de ouro, que é a eleição incondicional. Então fica aqui a necessidade de estar expondo, ainda que de maneira basilar, já o entendimento do termo contingência, necessidade e também do termo absoluto. E para isso eu vou usar a minha mão e vou demonstrar que ela tem características em sua ontologia de ser contingente. Por quê? Porque no tempo 1 eu posso estar com a minha mão fechada. No tempo 2 eu posso estar com a minha mão aberta. No tempo 3 eu posso estar empurrando. No tempo 4 eu posso estar segurando. Tudo isso são características ontológicas contingentes da minha mão. Neste caso, a contingência é algo que pode acontecer ou não acontecer, mediante o contexto de um objeto qualquer. É algo que pode produzir diversos efeitos distintos. Mas vamos supor que a minha mão ela pudesse apenas estar fechada em todos os tempos. Neste caso, a característica da minha mão é absoluta. Mas eu posso usar a minha mão para outras questões ainda que ela esteja fechada. Eu posso dar um soco em alguém. Então veja que a característica dela ser contingente pode ganhar contornos de necessidade e pode ganhar contornos de ser absoluta. Por exemplo, a pata de um boi, ele não tem as características contingentes da minha mão. Ela continua sendo estática. Neste caso, a pata do boi ela é absoluta, nesse sentido de não poder abrir ou fechar. Então, esses efeitos que são produzidos de maneira diversa são efeitos contingentes, pois contingência, basicamente, é algo que pode ser ou não ser, algo que pode acontecer ou não acontecer. E aí nós vamos entender que quando a confissão ela vai falar que para Deus nada é contingente ou incerto, é porque a vontade de Deus ela é certíssima. E quando a vontade de Deus decreta alguma coisa, todas as coisas vão acontecer necessariamente. Por isso que os teólogos vão afirmar que a vontade de Deus é a necessidade de todas as coisas. Então veja que o termo necessidade, nesse sentido, se torna algo como obrigatório, de tal forma que não pode acontecer de outra forma. Então ela se torna certíssima, o evento se torna certíssimo, mas, entretanto, mediante a vontade de Deus que quis que assim fosse. Não porque a própria vontade de Deus era obrigada a decretar a coisa como ela aconteceu. Então, o decreto de Deus, como nós falamos anteriormente, procede de um Deus que tem um poder absoluto. E esse poder absoluto subsidia uma vontade que também é absoluta. Que não há nada sobre a vontade de Deus que a obrigue a decretar alguma coisa. Então, tudo que foi decretado, nesse sentido,
olhando agora para o objeto da vontade de Deus, é contingente, porque Deus poderia fazer de uma forma ou de outra. Uma vez que Deus quis fazer de um modo específico, esse modo específico se torna então obrigatório, ou em outras palavras, se torna então necessário. Por isso que o decreto de Deus, sendo uma expressão da vontade de Deus, torna todas as coisas necessárias. Mas eu faço uma ressalva. Por conseguinte, sendo o decreto uma expressão dessa vontade de Deus que é absoluta, as coisas se tornam necessárias porque Deus as quer daquela forma. Então, a confissão ela vai dizer que para Deus nada é contingente, pois algo não pode ser e não ser para Deus. Uma vez que Ele quer, tudo se torna o quê? Certo, infalível, imutável. Lembrando que a própria vontade de Deus é eterna, não tem acréscimos na vontade de Deus. Isso é um assunto assombrosamente maravilhoso para nós, porque não há um momento que Deus não tenha querido amar Jeremias, por exemplo. E lembre-se que nós identificamos a vontade de Deus com a sua própria essência, já que Deus não pode, por exemplo, querer algo fora do seu poder. Isso seria uma contradição, pois tudo é possível para Deus, claro, eliminando as contradições. Então Deus não vai querer uma contradição. Não existe contradições, não existe da verdade sair mentira, por isso que nosso Deus é a verdade e Ele não pode mentir. Não existe algo que Deus poderia querer que seja isso ao mesmo tempo uma contradição. Por isso que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, tendo essa base preliminar para entender o termo contingência, é importante nós ressaltarmos que o fato de Deus tornar todas as coisas não contingentes, segundo a sua vontade, e outras palavras, tornar todas as coisas de maneira certa, não elimina a característica contingente dos objetos criados, ou a sua característica necessária, ou tem mesmo a característica absoluta, e também o que vai causar muitas confusões sobre a liberdade dos seres criados. Veja que quando nós definimos um termo contingência, nós não estamos aqui expressando que algo ser contingente é o mesmo que as coisas acontecerem de maneira arbitrária, independente da vontade de Deus. Não, uma característica contingente de uma causa secundária não expressa necessariamente o acaso ou que o evento é incerto, porque nós vamos estar sempre observando que o decreto de Deus tem uma característica teleológica, em que o fim da glória de Deus é o objetivo da vontade de Deus manifestar na criação a sua prerrogativa de ser quem Ele é. Neste caso, todas as minhas características ontológicas, elas vão estar sempre sendo meios que Deus estabeleceu para alcançar o fim que Ele tanto ama. Então não quer dizer que uma característica contingente, uma característica livre, ou os atributos absolutos ou não de uma criatura não implicam necessariamente no acaso ou que as criaturas elas podem produzir efeitos diferentes daquilo que Deus decretou. Não. Deus estabeleceu essas características ontológicas, que são contingentes, necessárias e livres, para usar para o fim que Ele tanto ama, que é a sua glória. Então elas são predestinadas, preordenadas, elas são decretadas, estabelecidas como certo e não de maneira contingente. Nesse sentido, quando Deus decreta, Ele se torna então aquele que é o Senhor de todas essas relações. Ele vai estar gerenciando, administrando, governando, Ele vai estar presente em todas as relações das causas secundárias, governando absolutamente cada evento para o fim infalível da sua vontade, que é a manifestação da sua glória. E lembrando que os teólogos sempre tiveram uma dificuldade com o termo necessário, porque ele vai sendo ali trabalhado com muitas nuances. E eu gosto de usar um termo paralelo para falar do termo necessário, que é o termo obrigatório. Então, quando algo é necessário, algo é obrigatório, ou esse algo é uma condição anterior que se faz obrigatória para que um efeito qualquer aconteça. Por exemplo, novamente nós podemos usar a minha mão. No tempo 1, minha mão está fechada, no tempo 2, minha mão está aberta. E qual a condição necessária para que no tempo 2 a minha mão esteja aberta? Eu vou colocar aqui uma condição necessária, por exemplo, a minha vontade. A minha vontade mandou um comando para a minha mão para que ela esteja o quê? Aberta, no tempo 2. Então, qual é a condição necessária para que a minha mão esteja voluntariamente aberta no tempo 2? A minha vontade.
Eu posso usar como exemplo prático a respiração, em que os nossos pulmões precisam do ar para que nós possamos continuar sobrevivendo, produzir diversos efeitos, como por exemplo, renovar o oxigênio do nosso sangue. Então, a necessidade do oxigênio se faz presente para que nós possamos continuar a viver. Então, é uma obrigação que haja o oxigênio para que eu possa, de uma ordem natural das coisas, continuar sobrevivendo. Neste caso, o termo necessidade, ele se relaciona com uma condição anterior que se faz necessariamente presente para que aquele efeito aconteça. E a confissão, ela vai enfatizar a necessidade de meios para alcançar o fim que Deus ama. Logo, esses meios devem acontecer segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Exemplo, o chamado do Evangelho. Todo o eleito que foi predestinado a ser conforme a imagem do Filho, ele será chamado. E ele também será santificado pela verdade. Então são meios necessários dentro da corrente de ouro da salvação. Por isso que a corrente de ouro da salvação é uma corrente inquebrável. Todos nós vamos cumprir todos esses meios que são garantidos pela vontade de Deus, pela providência de Deus, em que esses meios exalarão todo o perfume da obra de Deus no plano redentivo. Claro, nós vamos trabalhar com todos esses elos dentro dos seus devidos contextos e numa ordem didática para que nós não possamos cair em problemas sérios. Vamos falar do termo absoluto para que nós possamos melhorar e encerrar essa primeira preliminar apresentação dos termos que são muito complexos, que serão trabalhados no decorrer de outras aulas que serão produzidas. O termo absoluto em relação à contingência e em relação ao termo necessário se faz da seguinte forma também utilizando a minha mão. Eu disse que eu posso abrir a minha mão no tempo 2. Tendo a minha mão no tempo 1 fechada, eu posso abrir a minha mão no tempo 2. Esse aspecto da minha mão é contingente, como eu disse. Ele pode estar aberto, pode estar fechado. Uma característica absoluta é que eu só posso produzir um único efeito qualquer diante de uma característica ou diante de um atributo do objeto. Lembrando que o próprio termo absoluto, ele pode ser ou não contingente, ou seja, eu posso produzir ou não esse único efeito qualquer de acordo com a vontade do objeto.